Vai! Estou esquecendo de algum aviso? O quê? Ah, meus irmãos. Vamos bater palma agora. Pode. Terminou o culto. Presta atenção. A IPP TV agora, ela é uma empresa, Associação Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O que significa isso? Nós vamos trabalhar para transformá-la numa grande emissora de TV. Amém? Aí nós vamos fazer o especial de fim de ano, especial de Natal, o especial da Páscoa. Vamos fazer aqueles programas para jovens, para crianças. Nós vamos, Deus quiser, nós vamos para cima, vamos para frente. Não tem retorno. Redes sociais não tem retorno. TV aberta está, ó. E nós vamos também alugar um negócio chamado streaming, canal streaming. Não sei o que é direito, mas eu... igual a Netflix, assim. Tá certo? Essa juventude aí, eu tô vendo aqui, esses meninos aí, eu fico até com vergonha, eles pegam o celular e fazem assim. E eu fico assim, ó. E erram ainda que o dedo é grosso. É uma tristeza, é ou não é? Tá bom? Então vamos lá. 1 milhão de inscritos. Quem não lembra dessa chamada fazendo parte da nossa programação? A campanha 1 milhão de missionários surgiu junto com o propósito da Igreja Presbiteriana de Pinheiros em expandir o reino. Há mais de 10 anos a igreja já fazia suas transmissões de cultos, mas foi em 2018, com o nascimento do Pinheiros Produções, que o projeto começou a ganhar corpo. E no programa de hoje, você vai acompanhar os principais acontecimentos aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, além de dicas de literatura, música e uma mensagem devocional especialmente para vocês. Então fica ligado que o nosso programa já começou. Em maio de 2019, outro marco importante. A Rádio Pinheiros entrava no ar sempre com uma programação nova. Até que no dia 8 de julho de 2020, nascia um projeto inovador no ambiente da fé reformada. Uma TV 24 horas com conteúdo cristão de qualidade, a IPP TV. É com muita alegria que nós estamos iniciando hoje a IPP TV, a sua TV missionária, né? Eu quero agradecer a Deus por esse momento histórico que nós estamos vivendo, agradecer à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ao Conselho, à equipe de pastores, a essa equipe maravilhosa que trabalhou aqui arduamente para que nós estivéssemos vivendo esse momento lindo que nós estamos vivendo aqui, com muita emoção, com muita gratidão a Deus. Transmissão de cultos, programas ao vivo, entrevistas, jornalismo, variedades. Agora, chegamos a 1 milhão de inscritos e atingimos mais uma meta. Mas não são apenas números, são pessoas. Durante todo esse tempo, o que tivemos em comum foi o propósito de alcançar vidas e fazer o nome de Deus conhecido. E você, caro web telespectador, faz parte dessa missão, dessa história que continua. E pode esperar, vem muito mais por aí. Olá, boa tarde para você que está nos acompanhando aqui no Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo. Que vídeo gostoso para a gente assistir, recordar e ainda assim comemorarmos, né? Já estamos com 1 milhão e 137. Eu vou aprender a lidar com esses números maiores para falando aqui ao vivo, mas que bom que você continua ligadinho aqui acompanhando a nossa programação. Temos muitas notícias, temos entrevistas, temos temas excelentes. Então, o meu convite é que você continue ligadinho, acompanhando aqui, participe do nosso chat, deixe sua mensagem aqui, logo mais nós iremos interagir e conversar. Hoje nós vamos sozinhos nessa programação,
Eu e vocês aí de casa, e Deus nos abençoando. Então vamos começar? Vamos de notícia? O governo de São Paulo lançou o programa AME Oncologia, que vai oferecer diagnóstico e tratamento contra o câncer nos ambulatórios médicos de especialidades. As unidades vão prestar atendimento com exames, consultas, cirurgias e até sessões de quimioterapia. O anúncio foi feito no AME Barradas, unidade de referência na zona sul da capital, e que já presta atendimento a pacientes com câncer de pele e de intestino. Os AMEs de Taubaté, Itapetininga, Santo André, Dracena e Mogi das Cruzes serão as primeiras unidades com atendimento integral, ofertando mais de 20 mil sessões de quimioterapia por ano. O programa também vai oferecer assistência contra o câncer de pele e de intestino em outras unidades de todas as regiões do estado. E dessa maneira, nós precisamos não só fazer o diagnóstico através das biópsias, mas também iniciar o tratamento específico. E para aqueles que já têm um diagnóstico instalado, a necessidade de realização da quimioterapia. E foi exatamente nessa conversa que foi definido que nada melhor do que nós nos utilizarmos dos hospitais que já existem, que já estão prontos, tanto no ponto de vista técnico, operacional, como recursos humanos, material humano qualificado, para nós já iniciarmos isso de uma forma plena e célere, fazendo com que essas pessoas possam ser atendidas da forma mais rápida possível. A previsão é que 61 ambulatórios passem a prestar atendimento com consultas, exames, biópsias e cirurgias contra o câncer de pele. As unidades terão agendas exclusivas para o tratamento oncológico, com prazo reduzido de 90 para 45 dias. Os pacientes serão encaminhados pelos municípios com um protocolo especial para o tratamento da doença. Nós, através desse programa AME Oncologia, conseguimos fazer agendas exclusivas para 61 AMEs de todo o estado para o tratamento de pele, com novos protocolos de atendimento, com a possibilidade, e isso é algo novo, inusitado, de nós fazermos o diagnóstico através da biópsia, fazermos a cirurgia propondo um tratamento de retirada desse tumor, a exérese tumoral, mas o início da quimioterapia, aonde? No próprio AME, dando muito mais celeridade, fazendo com que essas pessoas que muitas vezes aguardavam 90 dias, passem a serem atendidos em 30 dias no início do próprio tratamento oncológico. Quer dizer, isso é muito ganho, não só nessa segurança do paciente e conforto, mas na segurança oncológica, de eu não ter piora do estadiamento tumoral. Já com relação ao câncer de intestino, o tempo de diagnóstico deve cair de 90 para 30 dias com a oferta de colonoscopia nos AMEs. A agilidade no diagnóstico é fundamental para um tratamento mais eficaz e com maior chance de cura. O investimento do governo do estado nesta primeira fase do programa vai ser de 4,5 milhões de reais. Para o câncer de intestino, câncer esse que tem hoje a maior incidência em todo o país e no próprio estado de São Paulo, fazendo então que, através de novos protocolos onde são feitas as suspeições, o paciente é suspeito, vai para a UBS e dessa maneira o próprio município referencia para os nossos ambulatórios médicos de especialidade para que nós possamos fazer um dos exames que era uma das maiores preocupações e dificuldades, que é o exame de colonoscopia. Muito bem. E hoje vamos até Portugal, sem precisar sair de casa. Seria bom ir, né? O Notícias do Bem visitou um dos restaurantes mais tradicionais da capital paulista. Confira um trecho do que vem por aí.
Este restaurante português é um exemplo dessa retomada segura. Localizado em Pinheiros, na capital paulista, une tradição e qualidade, ideal para quem ama a cultura portuguesa. O casal João e Dora Mota é o proprietário do espaço. Eles respeitam a tradição e amam a cozinha típica, uma união que só podia dar certo. O sucesso foi consequência de amor e dedicação. O restaurante tem muita história, já acumula dezenas de prêmios. Um dos mais importantes é o Aresp, que elegeu os melhores restaurantes da culinária portuguesa no mundo, fora de Portugal. O resultado é essa delícia. Outro ponto alto da casa é o atendimento. A boca, né? Já vai dar até inspirações para você preparar o seu almocinho. Que delícia! Gente, uma coisa que a gente vive falando, né, a questão do tempo. O tempo voa. Parece que foi ontem que nós comemoramos um ano, né, um novo ano, e agora já estamos de olho na chegada de 2023. Muita gente já fazendo planos. Os antigos romanos chamavam o meio ano de idus. Eles celebravam esse tempo com inúmeras atividades. Era momento de pensar nas muitas situações vividas, avaliar o que tinha se passado e projetar os últimos 6 meses do ano. Como sempre acontece quando fazemos uma avaliação, precisamos encarar criticamente o que já realizamos e o que deixamos de fazer. E a quantas anda a nossa lista de objetivos feito na virada do ano? Quem vai participar do Notícias do Bem para falar com a gente sobre esse tema é a especialista em desenvolvimento humano, Cristine Kerr. Lembrando que você pode interagir com a gente, deixe sua mensagem, faça sua pergunta aqui pelo chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação. Então, deixa aqui para mim, deixa eu ler, deixa eu participar aí de como anda a sua agenda de compromissos, ver se você conseguiu realmente realizar todas as atividades. Normalmente a gente deixa a academia, a gente fala, eu vou treinar muito, a alimentação, vou mudar minha alimentação, às vezes um plano de carreira, um projeto que a gente fala, não, esse ano eu vou focar nisso, vou fazer esse curso. Enfim, são vários os planejamentos que nós podemos fazer, são várias os planos, né, ali que a gente tem para a nossa vida, mas às vezes nem tudo sai naquele tempo que a gente põe na agenda, mas a gente vai conversar muito sobre isso hoje. Agora, nós vamos falar de uma notícia também muito boa, que é a Bienal Internacional do Livro voltou a ser realizada de forma presencial em São Paulo após 4 anos de ausência em razão da pandemia de Covid-19. O repórter Matheus Santos, ele está lá e traz informações ao vivo para a gente. Olá, Matheus! Olá, Tainá, bom dia para você, bom dia também para todos que acompanham ao Notícias do Bem. Exatamente, olha aí, um público esperado de 600 mil pessoas, tem aí 3 milhões de livros, então uma biblioteca gigante aqui na Expo Center Norte e também com 182 expositores. A Bienal do Livro volta então a ser realizada aqui em São Paulo depois de 4 anos de espera aí por conta da pandemia, como você bem ressaltou agora. E também tem espaço cultural, com pavilhões aí para as pessoas terem rodas de conversa com autores, tem autores nacionais, autores internacionais, mas sobre a Bienal como um todo, eu vou conversar agora com Vitor Tavares, que é presidente da CBL, e está ao vivo aqui com a gente no Notícias do Bem. Vitor, muito obrigado por nos atender aqui ao vivo. Gostaria que o senhor ressaltasse, por favor, sobre a Bienal, a importância deste evento para a leitura, para democratizar a leitura e o acesso do livro para todos. É verdade, depois de 4 anos, como você mesmo falou, para nós que somos profissionais do mercado, era uma espera muito grande e estava todo mundo ansioso, nós estávamos ansiosos por essa volta, né? Óbvio que quando você fala assim de livros, autores, leitores, editores, nós temos que ter essa aproximação. Então o que acontece? Quando nós temos a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, tenho certeza que a população lê mais nesse período. Nós somos um país que ainda temos um baixo índice de leitura, 2,5 livros per capita por ano, por pessoa. Nós temos que melhorar esse índice. Então a Bienal, ela aproxima, né, o livro, o autor do seu público leitor. Então é uma forma muito grande da gente difundir a leitura e democratizar o acesso à leitura. Uma vez que a gente recebe pessoas assim,
de todas as classes sociais, desde o pequenininho da primeira infância até a melhor idade. Então, é muita gente, a gente está muito assim feliz, nós estamos felizes com todo esse acontecimento. Nesse ponto de proporcionar o acesso ao livro, tem também então o cashback, que a pessoa que compra o ingresso, ela recebe parte do valor para comprar livros aqui dentro, e tem também o Vale Livro da Prefeitura para quem é da rede municipal, para quem é aluno, funcionário da rede municipal, é isso? Isso, esse ano sempre a Câmara Brasileira do Livro e a Bienal Internacional do Livro sempre acompanhando as tendências. Então criamos também o cashback que pessoas até 12 anos, isso é importante, não pagam entrada, e acima de 60 anos também não pagam entrada. Quem compra a entrada, e profissionais do setor, imprensa, os profissionais, autores, tal, também não pagam entrada. Quem paga entrada, no ingresso cheio, né, no ingresso cheio, você vai ter um retorno de R$10. Na meia entrada, na entrada, R$10, que custa 30, R$10 pelo cashback. Na meia entrada, R$5. Então, você compra a entrada, mas depois parte desse valor que você investiu na entrada, você pode recuperar comprando nos estantes, nos 182 estantes, como você falou, representando mais de 500 editoras e editoras de todos os gêneros literários, desde editoras religiosas, universitárias, livros escolares, livros infantis. Então temos tudo, de ficção, não ficção, história, filosofia, teologia. A Bienal é plural e sendo plural, nós temos certeza que nós estamos dando acesso a todo mundo, a todo o público leitor. Vamos ressaltar, por último aqui, o último ponto, todo mundo sai melhor que entrou. É o lema deste ano, é o lema da Bienal. Por quê? Porque a função do livro é você entrar dentro do livro, ler um texto, ler um artigo, ler o seu autor preferido, e eu tenho certeza que quando a gente lê um livro, a gente sai melhor do que entrou no livro. E na Bienal a mesma coisa. Quem vem para a Bienal, entra e sai melhor que entrou. Todo mundo sai melhor que entrou, inclusive tem pessoas que não vêm uma vez só na Bienal, não. Vêm um dia, 2 dias, voltam, porque estão querendo sair cada vez melhor por meio da literatura. Obrigado, Vitor, por sua participação ao vivo aqui com a gente no Notícias do Bem, ressaltando então os pontos importantes aqui da Bienal do Livro. Vou soltar para vocês aqui que a Bienal segue então até este domingo, dia 10 de julho, aqui na Expo Center Norte, em São Paulo, que fica na rua José Bernardo 333, na Vila Guilherme. A entrada é R$30 para quem não é estudante, R$15 para os estudantes em si. E se você pretende vir à Bienal, importante vir por transporte por aplicativo, porque algumas vias aqui no entorno estão aí com acesso um pouco dificultoso por conta do volume de carros que estão por aqui. Tainá, todo mundo sai melhor do que entrou, e com certeza eu não vou conseguir sair daqui sem pelo menos levar alguns livros. Volto ao vivo com você aí. Matheus, eu já quero mandar minha listinha para você garantir os meus livros aí, viu? Com Muito certeza. Bom. Obrigada, Matheus, pelas informações. Até amanhã, então. Até amanhã. Muito bem. Gente, eu tô com um retorninho aqui no ouvido e eu não vou conseguir falar porque eu fico repetindo a última palavra. Produção, me salva. Se você ainda... Agora sim. Pronto, agora eu consigo falar. Gente, eu tenho uma dificuldade de falar com esses retornos. Eu não sou boa nisso, viu? Nem consigo improvisar muito, não. Eu tenho que ser bem sincera, porque senão não sai. Olha, você que tá aí, se você anda pensando em comprar um carro, saiba que você não está sozinho, viu? Com certeza tem muita gente fazendo o mesmo plano que você. A pandemia aumentou a busca pelos automóveis como meio de transporte entre os brasileiros, segundo mostra a pesquisa da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. O levantamento aponta que 75% dos entrevistados gostariam de comprar ou trocar de carro. Mas se eu não tiver dinheiro para cobrir o valor total do veículo? Bom, essa é uma pergunta que muitos fazem, né? E essa é uma questão que a gente vai conseguir tirar essas dúvidas agora. Quem vai explicar tudinho para a gente sobre esse assunto é o economista Lucas Meirelles, que está aqui com a gente, participando mais uma vez aqui no Notícias do Bem e trazendo essas informações para a gente, né, Lucas? O sonho de todo mundo, seja muito bem-vindo, né? Mas o sonho de todo mundo, assim, de muitos, né? Ainda é poder trocar de carro, adquirir um carro, ainda mais quem mora numa ponta e trabalha numa outra, se tratando de São Paulo, né? Exatamente, né? Devido às grandes distâncias aqui em São Paulo, as pessoas gostariam muito de ou poder comprar um carro novo
trocando de carro, enfim, né, um grande sonho de todo brasileiro. Assim como a compra de imóveis, a compra de carro também sempre segue naquela listinha. Mesmo, Lucas. Eu gostaria que você falasse justamente disso. Esse momento que nós estamos vivendo no Brasil é um momento de pensar em trocar de veículo? É um momento que a gente pode colocar isso na cabeça e planejar? Ou é um momento de esperar um pouquinho? A resposta para esse tipo de pergunta sempre vai ser depende. Vai depender do planejamento financeiro pessoal de cada um. Algo que eu sempre vou bater na tecla, Tainá. Agora, claro, no cenário econômico, né, brasileiro, tende a não ser vantajoso financeiramente a compra, o financiamento de um veículo, né, dado que a taxa de juros Selic está alta, está a 13,25%. Né, para quem não está acostumado com esses termos econômicos, né, com todo esse economiquez, a Selic é como se fosse a taxa de juros mãe na economia. Ela é a taxa de juros referência. Então, se ela sobe, então todas as outras taxas também sobem, o que faz com que todo tipo de crédito fique mais caro. Né? E quando a gente vai avaliar qualquer compra, como um financiamento de carro, de casa, seja lá do que for, essa compra vai ter a tendência de ser cada vez mais cara conforme sobe as taxas de juros. Né? Então, o cenário atual não é favorável. Para você ter uma ideia, Tainá, anualmente a taxa de juros estava mais ou menos 19%, a média, assim, entre as financeiras e os bancos, enfim. Agora a taxa de juros em média está 26% anual, né, 2%, um pouquinho mais do que isso por mês, né, o que faz com que a compra do carro seja realmente um pouco mais cara. Entretanto, a gente também vê, por outro lado, uma maior demanda, né, dado a pandemia, conforme a notícia que você acabou de dar para a gente também, o que faz com que, né, o povo, as pessoas queiram se proteger da Covid, deixando de usar lotações, ônibus lotados, né, enfim, trens, metrôs, estações lotadas e correr menos riscos de contrair a doença. Uhum. E quando a gente analisa essas taxas e analisa toda essa questão, nós estamos falando de carros novos, seminovos, isso influencia alguma coisa ou não? O que vai realmente influenciar é o seu próprio score. Né? Então, por exemplo, você, dentro da sua família, você pode ter uma taxa X e o seu irmão, por exemplo, tem uma taxa diferenciada. Então, relacionamento com o banco conta, o próprio score, o próprio relacionamento com o banco, né? A renda, enfim, todo o histórico de crédito, tudo isso vai contribuir para que a taxa seja um pouquinho mais alta ou um pouquinho mais baixa. Tainá, o que a gente tem que ver bem antes de fazer uma compra, que é uma dívida de longo prazo, primeiramente se livra de todas as dívidas que você já tem. Então não adianta você fazer um financiamento, mesmo que a taxa de juros até fossem mais atrativas, se você não tem ainda um planejamento financeiro para isso. E nesse sentido, também gostaria de dar algumas dicas, né, para quem está querendo realizar esse sonho do primeiro carro, ou de uma troca de carro, né, e dar algumas dicas nesse sentido e alguns alertas também, né? Eu acho que é o que nós mais queremos ouvir agora, são essas dicas, né? Como planejar. Aquela pessoa que está quase assinando um contrato ali, sem pensar nas consequências direito, ou sem entender, dê essas dicas, nos oriente, para que todo mundo possa fazer um bom negócio. Exatamente, acho que é essa a ideia, né, Tainá? Você fazer um negócio com inteligência financeira, com estratégia por detrás. Então, feito o seu planejamento financeiro, seu fluxo de caixa, coloca seu salário, né, quanto que você ganha por mês, todos os seus gastos e define quanto que eu posso pagar num financiamento, por exemplo. R$500, 600, R$1.000. Mas, além disso, a gente tem que estar consciente que o carro ele tem outros custos embutidos nele, como gasolina, como IPVA, enfim, o seguro do carro. Então, todos esses custos têm que ser computados também. Né? Muita gente esquece de fazer essas contas. Apenas pega assim, o financiamento, por exemplo, R$1.000 por mês, cabe no bolso? Se coube no bolso, ok, já entra na dívida, e não é bem assim, né? Tem que fazer todo um planejamento.
também avaliar a necessidade da compra de um carro. Se a gente fosse conversar aqui, Tainá, sobre compra de carro versus aluguel de carro, a gente ficaria um programa inteiro. Mas vamos considerar que você que está nos assistindo já esteja decidido, vou comprar um carro, quero um carro meu, não quero alugar, nem quero andar de Uber, táxi, embora financeiramente seja até mais atrativo se você anda 8, 10 quilômetros por dia, por volta disso. Já supondo, você fala assim, olha, Lucas, eu quero comprar um carro, então a gente define a estratégia para a compra dele, porque financiamento não é a única estratégia, consórcio também é uma estratégia, tá? O que é o consórcio? Você entra num grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo que você e vocês se autofinanciam. Então é uma forma de financiamento em que todo mundo se financia. Imagina que você vai colocando o dinheiro, né, toda a parcela, né, por mês ali, dentro de um fundo, e quando ele chega no topo, né, quando ele enche, imagina um recipiente, quando ele enche, então uma pessoa ou mais são contempladas com a carta de crédito, tá? Então é uma outra forma também, que aí eu incentivo vocês a buscarem saber mais, tá? Mas, digamos assim, que você já fala assim, Lucas, eu preciso do carro imediatamente. Então, tem que ser financiamento mesmo. Uma vez que vai fazer o financiamento, Tainá, o que eu sugiro para os clientes é o seguinte, é a estratégia do 30-4-15. 3 números, 30-4-15. Aí você deve me perguntar, não, mas o que significa isso, né? 30, pelo menos dá 30% de entrada. Você pode dar 20%? Pode, mas pelo menos dê 30% de entrada, porque a parcela que vai ser financiada vai ser menor. Consequentemente, você vai pagar menos juros, né? E, consequentemente, pagar mais rápido também. Tá? Então, o 4, até 4 anos. Não comprometa uma dívida de longo prazo, não. Coloca pelo menos, no máximo, aliás, 4 anos. Tá. Até porque o carro, o automóvel, assim que ele sai da concessionária, né, assim que ele sai da loja, ele já começa a perder valor. E esse é um custo que muitas vezes a gente não computa isso. Né, porque quando a gente vai revender lá na frente, né, ele ter perdido o valor e a gente acaba não levando isso em consideração. Deixa eu só ver, acho que... Ah, tá tudo certo. Ó, esse assunto por vira fim, a gente já, nossa cabeça, né? 15% da renda. Tá dando para ouvir direitinho aí? Acho que deu algum problema Tá aqui. Perfeito. Bom, e por fim, 15% da própria renda, no máximo. Você pode financiar a 30% da renda, até 30% da renda, tá? Mas aí seria um comprometimento muito grande da tua própria renda, o que poderia faltar para outras coisas também. Então, essa é a maior dica que eu dou, 30, 4, 15. Uhum. Essa questão de comprometer toda a renda... Eu não estou escutando. Você não está me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora, Lucas? Tá só dando algum problema técnico, não estou escutando aqui agora. Ai, pera aí, gente. Vocês que estão em casa, estão me ouvindo? Nós vamos para o intervalo rapidinho e a gente volta já já. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. 1 Pedro 3,12. IPP TV, a sua TV missionária. Toda sexta-feira, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais na vida cristã de maneira prática. Vivendo o que Cremos, aqui na IPP TV, a sua TV missionária.
Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29, 11. IPP TV, a sua TV missionária. Todas as terças e quintas, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior no Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Horário alternativo aos domingos às 7 da manhã. Café Prosa e Missões, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3, 11, 12. IPP TV, a sua TV missionária. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aí ligadinho acompanhando a nossa programação. Seja muito bem-vindo. Lembrando que o programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6h30 da tarde. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite, se inscreva, faça parte, venha ser um missionário online. Vamos investir no nosso canal para que cada vez mais ele seja mais relevante na plataforma. E nós vamos retornar à nossa entrevista. Nós estávamos falando sobre financiamento de veículos com o economista Lucas Meirelles. Lucas, você está aí? O Lucas Meirelles caiu, então nós continuamos com a nossa programação e a editora Ezion tem mais um grande lançamento para você. Conheça o livro Avivamento, lançado com exclusividade no Brasil pela editora Ezion. O livro de Ray Ortlund Jr., lançado com exclusividade no Brasil pela editora Ezion, é uma obra inspiradora e comprometida com a verdade da Bíblia. O autor responde perguntas e examina com profundidade o que a palavra de Deus ensina sobre o tema. Além disso, aborda questionamentos importantes como o que é o verdadeiro avivamento e o que é necessário para que a igreja experimente o verdadeiro avivamento. O texto apresenta de modo detalhado e instigante o que Deus pode fazer para avivar o seu povo e o que nós devemos fazer para nos prepararmos para esta ação. As conclusões do autor trazem orientação sólida para líderes de igrejas e membros que anseiam por renovação da parte de Deus. Compre já o seu pelo site www.editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Muito bem, então acesse o site editoraezion.com.br e adquira o seu.
Agora, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, está realizando uma consulta pública para definir os requisitos técnicos para padronizar carregadores de telefones celulares no padrão USB tipo C. As contribuições podem ser enviadas até o próximo dia 26 de agosto e a consulta é realizada após um projeto do Parlamento Europeu incluir requisitos para a harmonização de interface de carregamento por cabo de diferentes equipamentos. Isso inclui os telefones celulares, que deverão integrar uma interface de carregamento baseada no padrão tipo C, e o modelo foi escolhido por ser utilizado pela maioria dos fabricantes globais e possuir normatização internacionalmente reconhecida. Muito bem. Acho que tudo que vem para padronizar, de certa forma, facilita muito a dinâmica, a comercialização, o uso. Isso é muito legal, né? Agora, o que é legal mesmo é a gente ficar por dentro do tempo, saber como é que fica o tempo para o Brasil essa semana na região Sudeste e Sul, com a Raquel dos Santos. Ela já está aqui. Olá, Raquel, boa tarde. Como você está? Olá, Tainá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde para você que está ligado aqui na nossa programação. E seguimos sem grandes mudanças no tempo, por enquanto, o ar muito seco, temperaturas amenas no início do dia e pela noite e um solzinho durante o dia. Muito bem. Você sabe que esse tempo está me exigindo até beber mais água, né? Eu estou sentindo mais sede, o que é o mais que o normal, gente. É o certo, é beber muita água. E o tempo pede isso também pra gente, né, Raquel? Sim, eu também tenho me policiado, andando sempre com a garrafinha do lado. Aprendi com a Raquel, tô com uma na mesa ali, na bolsa, em tudo agora. Raquel, vamos lá. Vamos lá. O ar seco continua sendo destaque na região sudeste nessa quarta-feira. Vai ter dia ensolarado e pouca expectativa para chuva. Já no sul, o tempo fica instável e chove em vários momentos com risco de temporais. As temperaturas seguem amenas por lá. Em São Paulo, vai ter sol com céu aberto, noite com pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre 14 e 27 graus. Em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, vai ter dia de sol com algumas nuvens e por lá não chove. Mínima de 19 e máxima de 30 graus. E em Concórdia, Santa Catarina, vai ter sol entre nuvens durante o dia, sem previsão de chuva por lá também. Mínima de 16 e máxima de 25 graus. Muito bem, Raquel. O tempo tá tranquilo, né? 25, temperaturas 26. Estão bem agradáveis nos últimos dias. O inverno, como disse o Quirino na última semana, inverno do bem. Inverno do bem. Até o estúdio tá do bem também. Hoje eu cheguei, tava 16 graus aqui dentro, gente. Luciano sente calor. E aí eu já desliguei, mas eu fico aqui de olho que ele tá aqui. Eu falo, sentiu calor, pode ligar, a gente liga, refresca aqui o ambiente. E desliga de novo. E desliga de novo. Ó, vamos às nossas mensagens. Tem participação. O Otoniel Castro, ele tá falando diretamente. Boa tarde, Graça e Paz, de Pernambuco, cidade de Olinda. E o tempo lá está com sol e a temperatura 25 graus, Raquel. Olha. O nosso amigo Ricardo Reis também participou e 21 graus em Araçatuba. Muito bem. E nós temos mais um aqui, peraí que eu vi. Eu acho que eu não vi. É isso mesmo, essas são as temperaturas que nós recebemos hoje. Já tivemos tempo delivery entregue aqui, ó, Campo dos Goytacazes. Ai, Campo dos Goytacazes, é verdade. Tem uma aqui, a Aparecida Parra, ela colocou aqui em São Bernardo do Campo, tá 25 graus, um sol lindo, um dia maravilhoso. E ela manda um abraço, né, uma boa tarde para todos nós aqui do Notícias do Bem. Obrigada, Raquel. Até daqui a pouquinho? Até já. Até já, então. Já te aguardo. E nós continuamos agora com a nossa coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele vai falar para a gente sobre a Alemanha socialista e o trabalho referente daquela época. Nós precisamos conhecer bem o passado, estudar a história, para que a gente possa conhecer melhor os malefícios do que foi o socialismo. E não apenas no sofrimento das pessoas. Os países socialistas também eles foram um completo desastre em termos ambientais. Isso que você está vendo aqui acima são os carros da época socialista produzido por países socialistas. E um desses carros aí
é o Trabant. O Trabant talvez tenha sido o pior carro já produzido em toda a história. Quando ele era produzido, para você ter uma noção, um Trabant ele emitia mais monóxido de carbono do que 100 carros ocidentais juntos. Era um completo desastre ambiental. Para você ter uma noção, tem uma história de um diretor da Volkswagen que estava visitando uma fábrica de Trabant em Zwickau, e o relatório que ele entregou para a matriz, ele diz o seguinte, que era completamente inviável, porque se você pegasse o carro depois que ele saiu pronto, ele valia menos do que as matérias-primas que foram utilizadas para produzir aquele mesmo carro. Ou seja, você poderia tirar o capital investido, você poderia tirar o trabalho ali feito pelos trabalhadores, que valia menos do que a própria matéria-prima. Então era um completo desastre. Agora, sabe qual que era a ironia disso tudo? É que esses carros, eles foram feitos na Alemanha socialista. E você já deve ter ouvido falar da qualidade de um carro alemão. Então, enquanto a Alemanha socialista fazia o Trabant, a Alemanha ocidental ela estava já produzindo uma Mercedes 8 cilindros, com airbag, com controle de tração, com um piloto automático. E aí a gente tem que se perguntar, como é que pode a mesma sociedade, a mesma cultura, a mesma língua produzir coisas tão diferentes? Um produzindo um Trabant e outro produzindo uma Mercedes. Sabe qual é a resposta? Esse é o legado do socialismo. Muito bem. Ai, gente, cada quadro, né? Todos muito especiais. E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis da Finger podem trazer, mas nós temos o Roberto Querino trazendo esse recado para você. Tudo bem, agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados, pensados especialmente para o seu conforto, pensados para a funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. Tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem uma customização única. Confira todos os detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Entre em contato com o nosso time de especialistas, solicite agora, o seu orçamento está aqui para você, www.fingermorumbi.com.br ou então pelo Instagram, @fingermorumbi. Saiba mais, conheça os projetos, veja as fotos, se apaixone pelos ambientes. Tem o WhatsApp para você também, 11 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. Muito bem, depois do intervalo vamos até Portugal sem precisar sair do Brasil. O Notícias do Bem visitou um dos restaurantes mais tradicionais da capital paulista. O intervalo é rápido, nós voltamos já já, então continue aí. No dia 8 de julho, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, celebra 116 anos anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Uma igreja comprometida com a obra de Deus em todas as áreas, tanto do social como especialmente da missão e da evangelização, que vem fazendo a grande diferença na missão de Deus. E com muita alegria, eu agradeço ao nosso Deus
e parabenizo a todos que fazem parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja missionária, que ela continue servindo e anunciando o reino de Deus e se fortalecendo a cada dia no amor do Senhor Jesus. Pastor Marcos Severo. Perdeu algum programa da IPP-TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14,16. IPP TV, a sua TV missionária. Toda terça às 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Mariano Alves Júnior te desafiam a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas ao vivo, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação pelas redes sociais. Horários alternativos às terças às 3 da manhã e 1h30 da tarde. E aos domingos às 4 da manhã e 1 da tarde. Você é um missionário aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Salmo 42, 8. IPP TV, a sua TV missionária. Parabéns à Igreja Presbiteriana de Pinheiros pelos seus 116 anos dedicados à obra do Senhor e, em especial, pela sua visão missionária, que tem abençoado tantas e tantas igrejas, tantas e tantas localidades, e por que não dizer, já tantos e tantos países. Reverendo Arival, receba aqui um grande abraço, que Deus continue lhe abençoando, à frente desta igreja, juntamente com os demais pastores e toda a sua liderança, e que essa visão missionária, que esse trabalho cristocêntrico possa continuar sendo ricamente abençoado pelo Senhor. Que Deus abençoe, parabéns à Igreja Presbiteriana de Pinheiros por seus 116 anos. Grande abraço. Muito bem. Após 2 anos, por causa da pandemia do novo coronavírus, o Parque da Ciência do Instituto Butantan reabriu ao público. Quem visitar o local a partir de agora poderá ver um novo espaço reformado, reunindo 22 atrações ambientais, educativas e de lazer. Um dos objetivos do lugar é desenvolver o interesse social pela ciência e pesquisa. Neste momento, o público terá acesso aos museus biológicos e de microbiologia, ao espaço Terra Firme, ao Macacário e ao Serpentário, além do Horto Oswaldo Cruz e da Praça Vital Brasil,
A partir da próxima terça-feira, toda a estrutura estará finalizada e pronta para a visitação. O Parque da Ciência tem área verde de 725 mil metros quadrados e fica no Butantã, na zona oeste de São Paulo. A expectativa é de que o Parque da Ciência atraia 1 milhão de visitantes por ano. Olha só que legal! Mais uma atração para você que mora aqui em São Paulo, você que está a passeio, já poder visitar e conhecer. Muito bem, agora, falar em passeio, visitar, conhecer, sempre quando a gente sai de um lugar para o outro, a gente quer estar bem agasalhado ou quer estar de acordo com o clima. Então, nós continuamos com a nossa previsão Norte, Nordeste e Centro-Oeste com a Raquel dos Santos. Raquel, é isso mesmo, né? Vamos continuar de olho nas temperaturas nas demais regiões do Brasil? Só que nessas regiões não precisa de tanto agasalho assim, né? Sem agasalho. Como sempre, as temperaturas por lá estão sempre pra cima, né? Sempre pra cima, mais elevadas, né? Mais elevadas, umas blusinhas de algodão, de alcinha, mais fresquinha. Vestido para as mulheres, né? E muito protetor solar. Isso, sempre bom lembrar. Muito bem, Raquel, por favor, nos conte como está o tempo. Quarta-feira e o tempo segue firme e ensolarado na região centro-oeste. Vai ter dia abafado e pouca expectativa para chuva. Já no Nordeste, as instabilidades seguem ativas. Vai ter dia nublado e chove em vários momentos. O tempo segue firme principalmente no interior da região. Em Formosa, Goiás, vai ter sol com céu aberto e noite com pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre 13 e 28 graus. Já na região norte, Porto Velho, Rondônia, vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. E em Ilhéus, na Bahia, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 19 e máxima de 26 graus. Muito bem. Você sabe que o meu coração bateu ali quando você falou Porto Velho, né, Rondônia. Ai, que alegria, gente. Lá tá quentinho, né? 32 graus. Tem algum rondoniense acompanhando a nossa programação? Levanta o bracinho aí, dê um oi aí diretamente de Rondônia. É sempre uma alegria a gente ver o nosso Brasil conversando aqui no nosso chat. É muito especial. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem. O Vilmar Hugo, Caxias do Sul, 18 graus, com sol, Raquel. E a Márcia, ela escreveu, boa tarde, queridas, Tainá e Raquel. Em Florianópolis está quente também, com sol e 25 graus. E ontem deu nevoeiro por aqui. Um forte abraço para todos vocês aí. Muito bem, é isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem no outro link. Já tivemos tempo delivery aqui, Ilhéus, de ontem também. Foi de Ilhéus? Foi só Ilhéus dessa vez? Ilhéus e Campo dos Goitacazes, né? Que foi no anterior, né? Que nós mostramos, Sul e Sudeste. Mas é isso mesmo, gente. Continue mandando sua mensagem, contando para nós como é que tá o tempo aí. E se você, como é que é, Raquel? Se a pessoa quiser saber, é o tempo delivery? Tempo delivery. Então, manda pra gente. É isso mesmo. Você quer saber como é que fica o tempo na sua região? Manda aqui, ó, que a Raquel fica de olho e ela te anota. Ela anota e cumpre, hein? Obrigada, Raquel. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Até. E nós continuamos com a nossa programação, porque agora... prepare a barriguinha, porque agora vai dar fome, hein? Nós vamos até Portugal, sem precisar sair do Brasil. O Notícias do Bem visitou um dos restaurantes mais tradicionais da capital paulista. Este restaurante português é um exemplo dessa retomada segura. Localizado em Pinheiros, na capital paulista, une tradição e qualidade, ideal para quem ama a cultura portuguesa. O casal João e Dora Mota é o proprietário do espaço. Eles respeitam a tradição e amam a cozinha típica, uma união que só podia dar certo. Esse restaurante, ele completou 13 anos este ano. Ele foi fundado pelos meus pais, portugueses mesmo, nascidos em Portugal, na região norte de Portugal. Eles vieram para o Brasil na década de 70, se conheceram aqui no Brasil mesmo e acabaram que ficaram muitos anos aqui e na década de 90 eles retornaram a Portugal para morar. Ficaram 8 anos lá. E na volta, abriram um restaurante português. Meu pai é uma pessoa muito saudosista, principalmente meu pai.
E ele tinha muita saudade da infância, da terra dele, das comidas dele. E minha mãe cozinha muito bem, muito bem. Minha mãe é aquelas mulheres assim que literalmente pegaram meu pai pelo estômago. E ela cozinha muito bem a comida típica mesmo, do norte de Portugal. E aí juntou a habilidade na cozinha da minha mãe com a paixão dos dois, na verdade, mas mais assim, o saudosismo do meu pai, e montaram esse restaurante. Então esse restaurante, no início, a concepção dele não foi um restaurante assim, eles nunca imaginaram assim que seria um restaurante que faria muito sucesso. Não, eles abriram por paixão, puramente paixão. Não mediram gastos na montagem do restaurante, trouxeram tudo de Portugal, todos os azulejos, toda a decoração, tudo que você vê aqui de quadrinho, de cada coisinha, cada detalhezinho na parede, tudo veio de Portugal. Tudo que você vê bordado foi feito pela minha mãe, que além de cozinhar muito bem, ela é muito habilidosa para bordar, para costurar, fazer crochê. É aquela portuguesa de raiz mesmo, sabe? Que borda, costura, cozinha super bem. E aí eles começaram assim, um restaurante sem muita pretensão, por amor. O sucesso foi consequência de amor e dedicação. O restaurante tem muita história, já acumula dezenas de prêmios. Um dos mais importantes é o Aresp, que elegeu os melhores restaurantes da culinária portuguesa no mundo, fora de Portugal. Ele montou um grupo que chama Aresp, que é a Associação de Restaurantes de Portugal no Mundo. Então, no mundo inteiro, ele elegeu alguns restaurantes para representar Portugal fora do mundo. Então, para qualquer português que viaje pelo mundo e veja essa plaquinha, ele sabe que ali tem uma culinária reconhecida. E para ter esse prêmio, não basta simplesmente você ter uma culinária, você tem que ter, os seus insumos têm que ser 90% portugueses, a maneira do preparo tem que ser igual à tradição portuguesa, eles são bem rigorosos, eles fizeram ao restaurante, fizeram várias visitas, várias inspeções, fizeram visita surpresa para ver se realmente... E aí a gente ganhou esse reconhecimento, que é muito legal. E olha, um dos pratos principais aqui do restaurante é o bacalhau. O gado murru é o melhor tipo de peixe para esta comida, né? Para esta comida. Esse é o bacalhau gado murru. É um bacalhau sensacional, como você pode ver, ele é branquinho, né? Quanto mais branquinho, melhor a qualidade. Não é um bacalhau que vai ficar duro depois de assado, porque tem uns bacalhau aí que a fibra dele é dura. Esse não, esse aqui depois de assado ele vai soltando as lascas, certo? O preparo desse bacalhau não é fácil trabalhar com ele, porque ele é um bacalhau que exige muito cuidado para não pegar choque térmico. O resultado é sensacional. Sensacional. Se comer o bacalhau disso aí, você vai voltar sempre, com certeza. O resultado é essa delícia. Outro ponto alto da casa é o atendimento. O nosso serviço aqui a gente procura facilitar ao máximo para o cliente, ser proativo, né? E vai além da nossa atividade, né? Ou preciso comprar um comprimido, ou sei lá, o cara quer um cigarro. Não é nossa função, mas a gente tem que ser proativo em prol do cliente, né? E nosso serviço é carinhoso, né? Isso eu aprendi há muitos anos atrás, né? Eu trabalhei com grandes chefes também, né? E assim, o serviço nosso é carinhoso, né? Sempre empatizar com o cliente, sempre estar abaixo um pouquinho, nunca no meio ou acima, né? Ai, gente, que difícil, né? Ver essas imagens justo nesse horário. Dá um apetite, isso é muito bom. E agora nós temos um recado para você, mas quem vai dar esse recadinho nesse momento é o Roberto Quirino. E a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável, e é por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde desenvolve coisas novas. A Qualivinil
Além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho da sua casa ou aqui no próprio site www.qualivinil.com.br. Então você já sabe, inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Muito bem, recado dado. E eu quero também interagir aqui rapidinho, mandar um abraço para Clara Sueli, que ela disse que se ela ganhar um presente sexta-feira, ela vem buscar, e ela é diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais. A Ruth Brasileiro participando, a Amália, o senhor Juvenal, Ricardo Reis, Aparecida, e aqui também a Késia Freitas, o nosso reverendo Marco Severo, querido reverendo, também deixou uma mensagem muito especial para a gente, conectada à rádio Rumo ao Sertão, o Vilmar Hugo, o Otoniel também participando da nossa programação, Fábio e todos vocês. O Vilmar colocou, a IPP tem abençoado a minha vida e o meu lar, por meio dos irmãos usados em todas as programações de cultos grandiosamente, com a graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. E ele deixa aqui uma mensagem de parabéns. Gente, tá valendo, hein? Deixe sua mensagem de parabéns aqui pelos 116 anos, pelos 2 anos da IPP TV, porque na sexta-feira tem surpresa. Então, deixa sua mensagem aqui pra gente. Mande, ainda dá tempo. Deixa que eu tô printando todos e vou encaminhar pra gente, a gente rever esses comentários num dia muito especial. E hoje é dia da nossa série de melhores entrevistas do ano. Vamos receber, vamos rever como foi o bate-papo com a bióloga e pesquisadora da Embrapa, com a experiência e ênfase em ecologia da polinização, Márcia Maués, onde ela fala sobre a importância da polinização. Olha só, tem muita gente aqui comentando no nosso chat, está todo mundo participando já, interessadíssimo de saber como será esse bate-papo das abelhas, né? Tá todo mundo querendo estar super informado. Então vamos lá. Apesar do mel, né? A gente já está aqui falando o tempo todo de ser, né? A gente está toda hora do mel, fala em abelhinha, vem o mel na cabeça, né? Mas é importante a gente saber que não é só o mel que é a maior contribuição dos insetos, não, gente. O café, a maçã, o maracujá e até a soja são beneficiados pelas polinizadoras. É isso mesmo. Um estudo feito por pesquisadores da África do Sul apontou que metade das plantas com flores dependem completamente de polinizadores para sobreviver. São mais de 1.700 espécies de todos os continentes e as abelhas são protagonistas. Verdade. Olha só, elas são responsáveis por até 80% das plantas cultivadas presentes na nossa alimentação, de acordo com o estudo da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos e da Rede Brasileira de Interações Planta-Polinizador. Para alguns plantios, elas são essenciais, para outros plantios, elas proporcionam um aumento de produtividade, de qualidade. Mas está aqui no Notícias do Bem, já ao vivo, para falar com a gente, a bióloga e pesquisadora da Embrapa, com experiência e ênfase em ecologia da polinização, Márcia Maués. Márcia, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. Um prazer falar com você a respeito desse assunto tão interessante, né? E que a gente nem imagina quando a gente olha para as abelhinhas, a participação delas em todos esses processos. Para a gente começar, eu queria que você explicasse mesmo. Vamos voltar para a sala de aula. Eu acho que todo mundo aprendeu sobre polinização, mas acho que nem todo mundo se lembra direitinho dessa aula, né? Então, eu queria que você começasse explicando para a gente esse processo da polinização. Muito obrigada por participar do programa. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Márcia Maués, né? Trabalho na Embrapa, em Belém do Pará. E eu trabalho com as interações planta-polinizador. Então, falando sobre o que você acabou de me perguntar, o que é a polinização? A polinização nada mais é do que o transporte do grão de pólen, que faz parte da flor, né, que está na parte masculina da flor, para a parte feminina da flor, para o estigma, para que ocorra a formação dos frutos e sementes. Esse grão de pólen, quando é transportado e cai no estigma, se ele for receptivo, o estigma estiver receptivo, vai germinar e vai formar o fruto. Então, só que como as plantas são, não podem fazer como os animais, né, para se acasalar, não podem caminhar, e a maioria das plantas nos países de clima tropical precisam da polinização cruzada, daí é importante que existam agentes que realizem essa transferência do pólen.
E esses agentes, como você bem falou há pouco, né, são os agentes polinizadores. Eles visitam as flores na intenção de coletar recursos florais, não estão com aquela intenção de polinizar, porque eles nem sabem que eles estão fazendo isso. Mas, ao visitar as flores, na busca de alimento, eles acabam fazendo a polinização de uma forma inadvertida. Então, isso que significa a polinização. Muito bom. E a nossa pergunta é, aqui na introdução nós já falamos, né, da contribuição que eles têm de diversos alimentos, né? Como que seria, Márcia, o nosso mundo sem esses agentes aí, né? Sem essas abelhinhas, assim? Dá para imaginar o nosso mundo sem as abelhinhas? Pois é, né? Você chamou a atenção para o papel das abelhas. Nós sabemos que existem outros grupos de polinizadores também, né? Vários outros animais, mas as abelhas acabam tendo um destaque maior porque elas têm uma interação muito perfeita com as flores. Elas evoluíram juntas com as plantas com flores e tem uma dependência mútua. As abelhas precisam das flores para obter alimento, elas visitam as flores buscando néctar, pólen, abrigo também. Algumas flores exalam óleos, que também são importantes para as abelhas, para os seus ninhos, para as suas crias. E as flores ganham como recompensa a polinização, não é? Então, você falou no início também, né, que no mundo todo nós temos um grande número de plantas que fazem parte da nossa alimentação, que dependem desses polinizadores. Num estudo recente da Rebip, né, do que vocês mencionaram também, 76% das plantas que são utilizadas como alimento no Brasil têm essa dependência dos polinizadores, ou seja, não estariam produzindo nem frutos, nem sementes, sem a presença dos polinizadores, dos quais cerca de 80% realmente são as abelhas. Então, imaginem um mundo sem insetos polinizadores, sem agentes polinizadores, porque a gente inclui também entre os polinizadores exemplos como aves, periquitos, passarinhos, pica-paus. Temos também os morcegos, que são muito importantes polinizadores. Mas se nós não tivermos esses agentes na natureza para polinizar, a nossa dieta, a nossa segurança alimentar seria ameaçada, porque a maioria das frutas que nós consumimos são dependentes dos polinizadores. E algumas plantas, até que não são totalmente dependentes, mas esses animais polinizadores, eles beneficiam e aumentam a produção. Além do aumento da produção, tem também a melhoria dos frutos, das sementes, tornando esses frutos mais atrativos, melhor, com mais tempo de vida de prateleira, de vida útil e com melhor valor de mercado. Então, seria uma catástrofe, porque o valor estimado para o serviço de polinização, o serviço ecossistêmico de polinização, no Brasil, em 2018, foi feita uma avaliação que estimou em 43 bilhões de reais. Ou seja, sem a presença dos polinizadores que fazem esse serviço para nós de graça, esse seria o valor que o homem teria que desembolsar para fazer o serviço que é prestado pelos polinizadores. É praticamente impossível, até porque muitas plantas, quase impossível do homem polinizar manualmente. Então, a importância desses agentes para a polinização é relacionada à nossa segurança alimentar e a toda a agricultura nacional. Agora, Márcia, queria que você falasse um pouco a respeito do trabalho que vocês vêm desenvolvendo, então, aí na Embrapa, no Pará, relacionado a esse tema. Pois não. Bem, eu já trabalho aqui na Embrapa há alguns anos, né, e sempre tenho trabalhado com plantas nativas daqui da região. Mais recentemente, nos últimos anos, nós fizemos trabalhos com a castanha do Brasil, que é uma noz, né, na verdade é a semente do fruto, mas nós consideramos um tipo de noz, muito apreciada no Brasil e no exterior, que é totalmente dependente da polinização por abelhas solitárias, que são abelhas que não formam colônias, abelhas grandes, de grande porte, porque a flor da castanha tem um tamanho grande também e depende de abelhas robustas para que realizem a polinização. E você imagina que essas árvores da castanheira, elas podem atingir até 50 metros de altura. Então, seria quase que impossível, como eu falei há pouco, realizar essa polinização se não fosse pelas abelhas. E mais recente ainda, temos trabalhado também com o açaí, que é uma palmeira nativa, que hoje em dia é apreciada no Brasil inteiro, né, considerado um alimento muito nutritivo, muito saudável.
E o açaizeiro é visitado por mais de 200 espécies de insetos polinizadores, dos quais as abelhas são predominantes. Existem mais de 50 espécies de abelhas, algumas abelhas solitárias e muitas abelhas que são abelhas nativas, sem ferrão, que formam colônias, que também algumas podem ser criadas para a produção de mel. Então, todo esse trabalho que a gente vem fazendo, avaliando o sistema de polinização dessas plantas nativas, apontam para uma questão muito importante. É fundamental garantir que exista sempre vegetação nativa no entorno das áreas cultivadas, porque é essa vegetação que vai garantir, vai suprir os plantios de polinizadores. É nessas áreas nativas, nas áreas de floresta, nas áreas de vegetação secundária, que os polinizadores sobrevivem. E daí eles partem e vão polinizar as plantas que estão nas áreas agrícolas. Então, essa é uma mensagem que a gente sempre gosta de deixar, que o cumprimento da legislação ambiental para o produtor rural é importantíssimo, porque sem essa presença das áreas nativas nas propriedades, os serviços ecossistêmicos que são fornecidos por essas áreas de floresta, por essas áreas de vegetação, incluindo da polinização, vai garantir a boa produtividade do plantio. Entendi. E já tem produtores que unem a sua cultura, quer dizer, a cultura que eles desenvolvem com apiários? Sim, tem a questão também da possibilidade de criação de abelhas, não só os apiários, né? Porque quando a gente fala em apiário, a gente está mais falando na apicultura, que é a criação dessa abelha linda que está aparecendo aí na imagem, né? A abelha do mel, que é a Apis mellifera, uma abelha exótica que foi introduzida no Brasil, mas que ela produz muito mel. E temos também as abelhas sem ferrão, que eu mencionei há pouco, são os meliponíneos, que são criadas em meliponários. Então, muitas vezes, nas plantas nativas, os meliponíneos são até mais importantes que as abelhas italianas ou africanizadas, como a gente chama para Apis mellifera. E muitas vezes também esse casamento entre a criação de abelhas e a agricultura é um casamento perfeito, porque obtém-se a polinização e obtém-se os produtos gerados pelas abelhas, o mel e o pólen. Então, é uma prática que é muito incentivada. Precisa saber a dependência de cada plantio em relação ao tipo de abelha, que há essa interação, né, para recomendar para o produtor a questão da introdução das colmeias, da criação das abelhas na proximidade dos plantios. Márcia, podemos dizer, assim, entender que essa é uma prática de grande potência, mas que ainda ela tem pouca evidência, assim, poucos ainda entendem a sua grandiosidade assim no trabalho? Sim, podemos dizer isso sim. A gente produz muita informação, né, na academia, na Embrapa, né, nos institutos de pesquisa, mas muitas vezes essa produção de conhecimento não chega ao mesmo tempo ao nível do produtor, e é um esforço que a gente vem fazendo nos últimos anos, né, muitos de nós fazendo esse esforço para que aproxime essa informação da ciência com a sociedade. Inclusive, esse relatório que vocês mencionaram, o relatório da Rede Brasileira de Interações Planta-Polinizador, no âmbito da plataforma de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, buscou justamente isso, aproximar o conhecimento científico da sociedade. Porque essa ponte, ela precisa ser cada vez mais fortalecida e construída. Muitas vezes, o que a gente gera como informação ainda é uma informação muito científica, que ainda não está numa linguagem acessível. Então, o que nós fazemos é produzir materiais técnicos, fazer cursos, fazer seminários e passar a mensagem de que polinizador pode ser encarado como um bioinsumo agrícola, porque muitas vezes o produtor se preocupa, logicamente, né, com a implantação do seu plantio num terreno bom, com solo bom, com fertilizantes, com bom material genético dos materiais que serão cultivados, com a iluminação, irrigação, dependência da água, da cultura, mas se a cultura depender de polinização e não tiver o polinizador para fazer o trabalho, todo esse esforço, ele não atingirá o nível ótimo de produção. Então, por que não considerar os polinizadores também como um insumo agrícola, como já se usam também os agentes de controle biológico para combater algumas pragas? Então, é uma mensagem que a gente gostaria também de deixar aqui.
Exatamente. Agora, a gente nem falou na introdução aqui a respeito do café, por exemplo, que recebe a ação dessas polinizadoras e que o café acaba tendo uma melhoria de qualidade, com melhor sabor e com melhor nutrientes. Como é que funciona isso, Márcia? Como é que melhora o sabor do café que a gente toma a partir da polinização? Exatamente. Por que eu falei para vocês? Tem algumas plantas que elas não dependem exclusivamente da polinização, mas elas são beneficiadas. O café, a soja são exemplos, a laranja também são exemplos disso. E quando a planta é bem polinizada, a flor é bem polinizada, tende a formar frutos melhores. Isso altera até a concentração de açúcar no fruto e algumas qualidades. Pra você ter ideia, tem um estudo realizado, né, justamente com o café, que mostra, até um tempo atrás se acreditava que o café não dependia tanto dos polinizadores, mas os estudos mais detalhados que foram feitos mostraram que o café plantado próximo de áreas de vegetação nativa produzia grãos melhores. E aí começaram a introduzir também abelhas para polinizar o café e gera um fruto melhor, mais saboroso. E para você ver, né? Que coisa interessante é o papel dessas abelhas, desses insetos polinizadores. Eles conseguem melhorar o sabor do café. Elas conseguem melhorar a fibra do algodão. Tem um estudo feito pela Embrapa de Brasília, Embrapa Recursos Genéticos, né, o Senagem, que mostra que as áreas de plantio de algodão orgânico, que tem a maior presença de insetos polinizadores, produzem fibras de algodão mais fortes, mais resistentes do que nas áreas onde não tem esses polinizadores, pelo uso excessivo de agrotóxicos, que muitas vezes o algodão tem problemas de pragas, né? Então tinha toda essa questão do manejo para controle de pragas, e que também afugentava os polinizadores, porque qualquer controle químico que seja feito na área não mata só aquelas pragas, vai matar também qualquer inseto, e envolve também os polinizadores, não é? Então, para você ver como é importante a presença dos polinizadores nas áreas agrícolas. Muito bom. Só um comentário aqui da Delúcia, ela colocou: Deus criou tudo tão belo. É verdade. E a gente vê isso, né, na natureza. A gente vê isso na natureza o tempo todo. É verdade, a natureza é perfeita. E os serviços que são oferecidos pela natureza em benefício do homem, em benefício do planeta, são muito importantes. Tanto que recentemente se discutiu bastante, né, na COP26, a importância de se manter um mundo saudável, a importância de se manter as florestas funcionando, e isso tudo reverte no bem-estar do homem. Tá, a gente tem uma porção de mensagens aqui, a gente não vai conseguir ler tudo, porque, enfim, a gente já está no finzinho aqui do nosso Notícias do Bem de hoje, mas pelo menos vamos falar quem é que está com a gente aí, ler alguma coisa. A Simone Herr, ela colocou que agora, no local onde ela está, que é essa entradinha, né, do verão e tudo, ela consegue ver no quintal dela as abelhas no jardim. Ela diz que é lindo vê-las trabalhar nesse período que ela consegue observar. A Wanda também está acompanhando, está encantada com essa conversa, com a reportagem. Ela colocou: o design da criação de Deus é perfeito. O José Luiz também está aqui encantado com essa conversa. Então, muito bom aqui, todos aqui participando. E a Ruth Sobrinho também deixando a sua mensagem. Tá certo. Márcia, queria agradecer a sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Foi um prazer recebê-la. Volte sempre. Muito obrigada. Quer deixar o canal de comunicação, uma página para quem quiser acompanhar ou se aprofundar ainda mais no conteúdo? Olha, nós sempre temos algumas informações no site da Embrapa. Eu trabalho na Embrapa Amazônia Oriental, em Belém. Então, se você jogar o meu nome com o nome da Embrapa Amazônia Oriental, provavelmente você vai resgatar mais informações. Tá certo. Obrigado mais uma vez, então. Márcia Maués, pesquisadora da Embrapa, lá falando com a gente ao vivo de Belém do Pará. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Até. Muito obrigada. Até. Obrigada. Até. Muito bom, que conversa especial, que tema especial, né? E o Douglas Ferreira comentou aqui, ó, biodiversidade é bíblico, cuidar para o futuro, plantio e colheita. A Marli Batista também colocou maravilhas de Deus, ela que está assistindo e acompanhando diretamente de Itajubá, Minas Gerais. E a Patrícia Vieira também participou aqui, a Cristiane Kelly também participando aqui da nossa programação. Um forte abraço para todos vocês que acompanharam o Notícias do Bem de hoje, porque ele está chegando ao fim, né? Então eu já me despeço aqui, lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã,
com um horário alternativo às 6h30 da tarde. E você pode ver e rever todas essas notícias, tudo que você viu aqui hoje, não só do Notícias do Bem, mas de toda a programação aqui da IPP TV, acessando, né, o canal da IPP Play. É muito fácil, é só você acessar no YouTube IPP Play e lá você tem acesso a todo o conteúdo aqui da IPP TV. E você já sabe o caminho, né? Ative o sininho, siga e mantenha ligadinho para você acompanhar toda essa programação tão especial que é feita com muito amor para você. Nós ficamos por aqui, mas amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Tchau, tchau!